Maturidade espiritual é quando aprendemos a depender totalmente de Deus para suportar todas as dificuldades da vida. Olá, meu nome é Jennifer, que honra receber você aqui no nosso canal, essa comunidade, e é sempre um privilégio poder servir pessoas com a palavra de Deus. Tudo que a gente faz aqui é com muito carinho, muito amor, então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e clique em gostei. Isso nos ajuda a cumprir a nossa missão através das redes sociais. Amém? E vamos para a palavra? Aquele que crê não foge. Uma pessoa que foge ou age precipitadamente é uma pessoa instável, porque suas atitudes não estão bem fundamentadas. Isaías 28:16 vai dizer: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Jesus havia entrado na região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos começaram a compartilhar com entusiasmo a opinião da multidão acerca de quem era Jesus. Jesus esperou até que eles terminassem. Depois olhou para eles e perguntou: mas vocês, quem dizeis que eu sou? De repente, os homens que foram tão ávidos para falar, expressando sua opinião, se calaram. Talvez eles nunca tivessem feito aquela pergunta a si mesmos. Agora eles percebiam que não tinham resposta. Jesus fez o que ele sabe fazer muito bem. Ele detectou o coração deles através de uma pergunta. Eles estavam se alimentando das especulações dos outros, em vez de definirem em seus próprios corações quem Jesus realmente era. Esse é um grande problema da falta da maturidade espiritual. E o Simão, cujo nome foi mudado para Pedro por Jesus, foi o único de todos os discípulos capaz de responder. E ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus então respondeu: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Uau! Jesus estava explicando a Simão Pedro a fonte dessa revelação. Simão não havia recebido este conhecimento por ouvir dos outros ou pelo que lhe havia sido ensinado, mas o próprio Deus tinha revelado a ele. Simão Pedro tinha muita sede, muita fome pelas coisas de Deus. Era ele quem fazia a maioria das perguntas. Foi ele que andou sobre as águas enquanto os outros 11 ficaram ali olhando. Ele era um homem que não se contentava com a opinião dos outros. Ele queria ouvir diretamente da boca de Deus. E 1 João 2:27 diz: a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, como também ela vos ensinou. Essa unção estava ensinando a Simão Pedro. Ele ouviu o que todos os outros tinham a dizer e depois olhou para dentro de si para ver qual era a revelação de Deus ao seu coração. Quando você recebe conhecimento revelado de Deus, ninguém pode te influenciar. Quando Deus revela algo a você, não importa o que o mundo inteiro esteja dizendo, ninguém pode mudar o seu coração. Então Jesus disse a Simão Pedro e ao resto dos discípulos sobre essa pedra, pedra de revelação, de conhecimento, revelado pelo próprio Deus: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim, a gente vê claramente que existe uma pedra sólida, assentada na palavra de Deus revelada. E neste caso, foi a compreensão de Pedro de que Jesus era o Filho de Deus. Algumas coisas que precisamos ouvir de Deus não podem ser encontradas na Bíblia. Por exemplo, com quem eu vou me casar? Ou que faculdade eu vou fazer? Ou onde eu vou me congregar? E a lista continua. Precisamos ter a palavra de Deus
revelada para essas decisões tão importantes. Sem elas, nossas decisões estarão fundamentadas em um terreno instável. O que Deus revela pelo seu Espírito não pode ser retirado de nós. Este deve ser o fundamento de tudo o que fazemos. Sem ele, ficaremos facilmente escandalizados quando as provações chegarem, as tribulações chegarem e elas nos pegarem de surpresa. Quantas pessoas são exatamente como os discípulos que Jesus confrontou? Elas vivem do que ouviram outras pessoas pregarem ou dizerem. As opiniões ou declarações dos outros são tomadas como verdadeiras, sem nem buscarem um conselho do Espírito Santo. Só podemos viver e proclamar o que nos é revelado por Deus. É sobre isso que Jesus edifica a igreja dele. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. E isso é muito significativo, porque o nome Simão significa ouvir. E o nome Pedro, da palavra grega Petros, significa uma pedra. Uma casa construída de pedra sobre o fundamento sólido de uma rocha vai suportar as tempestades, vai suportar as tribulações. A palavra pedra nesse versículo vem da palavra grega Petra, que significa uma grande pedra. Jesus estava dizendo a Simão Pedro, que agora ele era feito de uma substância na qual a casa dele seria fundada. Mais tarde, Pedro escreveu em 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual. Uau! Você é essa rocha, alicerçado na palavra revelada de Deus. E assim, você vai viver em maturidade espiritual. Receba essa palavra e vamos orar? Amado da minha alma, a tua palavra é viva e eficaz. É sobre ela, Pai, que fundamentamos a nossa fé. É sobre ela que fundamentamos a nossa caminhada. Porque sabemos que aqui está firmada a nossa identidade. Aqui está firmada quem de fato somos em Ti. E quando as acusações do inferno vierem, e quando as opiniões de outras pessoas vierem, nós não nos moveremos nem pelas acusações e nem pelas opiniões, porque nós vamos nos mover pela palavra revelada de Deus, que é manifestada através do Espírito Santo ao nosso espírito. Pai, abra os nossos ouvidos para que possamos ter maturidade espiritual para ouvir a Tua voz. Não nos determos à opinião, à declaração, à verdade de outras pessoas, mas sim a verdade do Teu Espírito revelada a nós. Pai, nós não queremos ser como pessoas que são levadas ao vento por qualquer vento de doutrina, porque elas não ouviram da Tua voz. Porque quando ouvimos de Ti, nada pode mudar. Nada pode mudar a nossa fé, nada vai alterar a nossa confiança, porque nós ouvimos a palavra revelada do Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, fundamenta a nossa caminhada, firma os nossos passos na jornada, nos ajuda, Senhor, a estabelecermos a nossa casa espiritual na rocha, de maneira que quando vir as tempestades, de maneira que quando vir as lutas, nós não vamos ser pegos de surpresa, porque nós vamos estar firmados, alicerçados naquele que é inabalável, que é a Tua palavra. A minha oração é, Senhor, que cada um que está orando comigo agora receba forças para firmar os seus pés na rocha, para se moverem pela Tua voz e não pela opinião das pessoas. Eu abençoo essa mulher, eu abençoo essa família, eu abençoo essa pessoa que ora por mim agora, ora comigo agora. Eu te peço, Senhor, que os seus pés estejam fundamentados de maneira que ela não se desviará da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, traga confiança e revelação do Teu Espírito. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.